Gostaria de desejar a todos, primeiramente, uma boa tarde, né? Nos apresentando, somos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, cursando atualmente o 7º período do curso de Letras, e estamos aqui para fundamentar o nosso trabalho, né? Apresentar o nosso trabalho a vocês, que tem como tema o fundamentalismo, a diáspora e o hibridismo. Os componentes desse grupo sou eu, Alana Cavalcante, que irei dar início às apresentações, Alice Maria, Eilson Maciel, Misael Silva e Rui Marcos. Eu gostaria de iniciar primeiramente falando sobre as tradições culturais. Então vamos lá, tradições culturais. Algumas pessoas argumentam que o hibridismo e o sincretismo. O hibridismo, como já sabemos aqui, ele é o quê? Ele é a criação, a formação de novas palavras, né, com elementos pertencentes a outras línguas, a línguas diferentes. O que dá o quê? Dá a criação aí, o que resulta na criação de novas palavras, novas significações. E o sincretismo, ele não é somente da questão da cultura, como por exemplo a língua, mas ele também envolve a questão das doutrinas das culturas diferentes em uma junção única. Certo? Então, como no próprio slide já relata, esse hibridismo e sincretismo são o quê? A fusão entre diferentes tradições culturais. Então, muitas pessoas elas acreditam que essa fusão é uma poderosa fonte criativa e ela realmente não deixa de ser uma fusão criativa, né? Vai dar aí aos seres, aos indivíduos, novas palavras, novos contextos, o que de certa forma é bom. Então, esse é um ponto positivo dessa fusão, né? Olha, mais apropriados produzindo assim novas formas de cultura, mais apropriados à modernidade tardia que as velhas e contestadas identidades do passado. Então, de certa forma, o hibridismo ele vai apresentar prós e contras, e esse é um ponto positivo do hibridismo, né? A implementação de novas formas de culturas que fazem essa adaptação, fazem com que algumas pessoas se adaptem, né? Não se vivam somente das tradições velhas e passadas. Mas também há os seus pontos negativos, que é como muitas pessoas argumentam que o hibridismo, com a sua indeterminação e também a sua dupla consciência, o seu relativismo ele implica em quê? Também implica trazendo custos e perigos. Como assim? Muitos estudiosos, né, ao estudarem, ao fazerem suas análises, eles perceberam que o hibridismo ele resulta do choque, né, do embate de diferentes culturas. E isso pode ser perigoso por quê? Agora a gente vai falar sobre Versos Satânicos, né, que a obra é um romance de Salman Rushdie que fala muito sobre a migração, que fala sobre o Islã e também sobre o profeta Maomé. Essa obra ela faz uma profunda imersão na cultura islâmica e coloca o homem como um homem traduzido e exilado, né? Mas essa obra ela foi caracterizada como uma ofensa aos iranianos, né? Eles se ofenderam de tal forma que chegaram a decretar sentença de morte a Rushdie, acusando ele de blasfêmia. Né? Essa obra ela também ofendeu muçulmanos britânicos e o que foi que o Rushdie ele utilizou para se defender contra essas acusações? Ele utilizou-se do hibridismo, a junção de culturas. Ele não estava blasfemando, ele estava simplesmente se modernizando, fazendo uso de novas culturas dentro da sua obra, o que não foi muito bem visto pelos iranianos, né? Foi considerado aí uma grande ofensa. Então vamos falar um pouco sobre essa obra, né? Sobre versos satânicos. O que se encontra no centro desse romance? Se encontra um grupo de personagens, do qual a maioria é constituída de muçulmanos britânicos, que foram justamente as pessoas que se sentiram ofendidas, né? Ou também de pessoas que não eram religiosas, que não eram de origem islâmica. Então, eles lutam precisamente com o mesmo tipo, essa obra ela luta precisamente com o mesmo tipo de problema que tem surgido em torno do livro, né? Os problemas da hibridização e da guetização, de reconciliar o velho com o novo. Então, ao fazer a obra, ele estava tentando reconciliar o velho com o novo e, ao mesmo tempo que ele tentava fazer isso, ele estava mostrando os problemas encontrados ao fazer isso. Então, aquelas pessoas, elas se opuseram, né? Se opõem violentamente ao romance. Hoje, né, a gente já tem uma opinião que mistura essas diferentes culturas e isso é inevitável por causa da globalização, da imigração. Então, é impossível existir uma cultura totalmente pura. Todas as culturas elas vão ter um pouco de outra cultura, né? Isso é inevitável. E o que acontece? Eles acham que isso enfraquece e
desculpa, a cultura deles, se juntar coisas de outras culturas. Os iranianos achavam que, juntando outros aspectos, doutrinas de outras culturas com a dele, iria enfraquecer, iria destruir a própria cultura deles, entenderam? A gente percebe que, ao escrever esse livro, Salman Rushdie ele se mostra totalmente a favor do hibridismo. Ele coloca pontos positivos do hibridismo. Por quê? O livro Versos Satânicos, ele celebra esse hibridismo, ele celebra a impureza, a mistura e a transformação que vem de novas e inesperadas combinações de seres humanos, né? Combinações essas como a cultura, as ideias, as políticas, filmes, músicas, enfim. Ao produzir esse livro, ele mostra que ele está feliz com esse cruzamento de culturas e que ele teme esse absolutismo puro, que ele não acredita numa cultura totalmente pura, numa cultura que não tenha traços de outras culturas. Mélange, ele mistura um pouco disso, um pouco daquilo, é dessa forma que o novo entra no mundo, né? É grande a possibilidade que a migração da massa dá ao mundo. Então, o livro Versos Satânicos, ele é o quê? Ele é a favor dessa mudança por fusão, né? Dessa junção, dessa mudança por reunião. E é a canção de um amor para nossos cruzados eus, certo? Continuando aqui, falando mais um pouco sobre o livro Versos Satânicos, ele pode também perfeitamente ter ficado preso entre as irreconciliáveis forças da tradição e da tradução. Então, essa é a visão um pouco simpática, né, de Rushdie, mas também crítica, que Bidou Parekh ele dá ao livro de Rushdie. Então, por outro lado, existem também fortes tentativas para reconstruir identidades purificadas, para se restaurar a coesão, restaurar o fechamento e a tradição. Então, frente ao hibridismo, essa obra e a diversidade, nós temos aí dois exemplos que são o surgimento do nacionalismo na Europa oriental e o crescimento do fundamentalismo. Então, o livro ele aborda de forma um mundo que é inesperado. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação, que tenha ficado claro para vocês um pouco sobre o hibridismo, sobre essa obra que foi Versos Satânicos, que falou também muito sobre esse hibridismo. E agora a Alice vai dar continuidade ao nosso trabalho. Tenha uma boa tarde. Então, darei continuidade à apresentação falando sobre a desintegração de Estado-nação. Em uma era em que a integração regional nos campos econômicos e políticos e a dissolução da soberania nacional estão andando muito rapidamente na Europa, o colapso dos regimes comunistas na Europa e o colapso da antiga União Soviética foram seguidos por um forte revival do nacionalismo étnico, alimentado por ideias tanto da pureza racial quanto de ortodoxia religiosa. A ambição para criar novos e unificados Estado-nação, que, como sugere acima, nunca realmente existiram nas culturas nacionais ocidentais. Aqui a gente pode ver que a Europa Ocidental ela queria unificar os estados para impor suas culturas, crenças e até mesmo a linguagem. Queriam tornar uma raça pura, não levando em consideração o que os povos traziam consigo. Esse tal processo de desintegração de Estado-nação tem sido a força impulsionadora por detrás de movimentos separatistas. Nos estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia, da desintegração de Iugoslávia e do movimento de independência de muitas das antigas repúblicas. O mesmo processo, em grande parte, tem ocorrido nas nações da Europa Central, que foram moldadas a partir da desintegração dos impérios austro-húngaro e otomano, no final da Primeira Guerra Mundial. Então, podemos ver essa dispersão dos povos, né, pelo mundo, por ordem política, religiosa e até mesmo ideológica. Esses novos aspirantes ao status e nação tentam construir estados que sejam unificados, tanto em termos étnicos quanto religiosos, e criar entidades políticas em torno de identidades culturais homogêneas. O problema é que elas contêm dentro de suas fronteiras minorias que se identificam com culturas diferentes, como, por exemplo, há minorias russas étnicas nas repúblicas bálticas e na Ucrânia, poloneses étnicos na Lituânia, minorias turco-cristãs entre as maiorias russas de Moldávia
e grande número de muçulmanos nas repúblicas sulitas da antiga União Soviética. Aqui a gente pode ver essa mistura de povos, culturas e crenças, ideologias e política, sendo difícil haver essa unificação, pois cada um carrega consigo suas bagagens culturais. Porém, a Europa buscava essa unificação, sendo algo difícil de acontecer se levarmos em consideração o que os povos carregam em suas origens. Dando continuidade ao que a minha colega Alice falou, a outra forma importante do revival do nacionalismo e do absolutismo ético e religioso é o fenômeno do fundamentalismo. Mas o que seria o fundamentalismo? O fundamentalismo ele foi uma manifestação religiosa onde seus praticantes promoveram uma compreensão literal da leitura sagrada, que se limitavam à realidade em que viviam no mundo oriental. Isto é evidente em toda parte, por exemplo, no ressuscitado e mesquinho inglesismo anteriormente mencionado, embora seu exemplo mais impressionante deva ser encontrado em alguns estados islâmicos no Oriente Médio. Começando com a Revolução Iraniana, tem surgido em muitas sociedades até então seculares movimentos islâmicos fundamentalistas que buscavam criar estados religiosos nos quais os princípios políticos de organização estejam alinhados com as doutrinas religiosas e com as leis do Corão. Mas o que seria a Revolução Iraniana? A Revolução Iraniana ela aconteceu mais ou menos por volta de 1978, 1979, que foi uma reação ao governo do Shah Mohammad, que foi uma aversão que se deu ao fato das concepções que o governante fez aos norte-americanos após a Segunda Guerra Mundial. Alguns analistas veem-na como uma reação ao caráter forçado da modernização oriental. Certamente, o fundamentalismo iraniano foi uma resposta direta aos esforços do Shah nos anos de 70 por adotar modelos e valores culturais ocidentais. Mas o que seriam esses esforços do Shah Mohammad? Ele fez uma entrada às transnacionais no Irã, dando poder ao petróleo e a adoção de hábitos ocidentais. Segundo ele, seria a modernização daquele país, mas isso criou um grande conflito entre ele e os islâmicos. Alguns interpretam como uma resposta ao fato de terem sido deixados fora da globalização, a reafirmação de raízes culturais e o retorno à ortodoxia tem sido uma das mais poderosas fontes de contra-identificação em muitas sociedades e regiões pós-coloniais e do terceiro mundo. Podemos pensar nos papéis do nacionalismo e da cultura nacional dos movimentos de independência indianos, africanos e asiáticos. Por fim, outros veem as raízes do fundamentalismo islâmico no fracasso dos estados islâmicos em estabelecer lideranças modernizantes, bem-sucedidas e eficazes, ou partidos modernos seculares. Em condições de extrema pobreza e relativo subdesenvolvimento econômico, o fundamentalismo é mais forte nos estados islâmicos mais pobres da região. A restauração da fé islâmica é uma poderosa força política e ideológica mobilizadora e unificadora. Por fim, nós podemos afirmar que a Revolução Islâmica ela serviu para quê? Ela colocou os dogmas de sua religião acima de todos os valores democráticos, ou seja, era somente a sua religião que podia predominar. Ela seria acima de todos os atos democráticos, que pretendiam assim resgatar os valores religiosos e tradicionais do islamismo.